Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber para que você consiga investir em renda fixa dentro da sua corretora. Vai entender como é que funcionam os benchmarks de referência, a questão do risco relacionado a cada emissão bancária ou crédito privado que você vai investir e muito mais na prática dentro da corretora. Se esse conteúdo te interessa, acompanhe até o final. Esse conteúdo aqui vai ser bem prático. A gente vai entrar dentro da corretora, e aqui nesse caso a gente vai utilizar a XP, para que você consiga entender como que funciona cada um dos títulos ali dentro da sua corretora, como que você compra, o que você deve levar em consideração para você investir e como que você faz justamente para que você consiga distinguir cada uma dessas opções que existem dentro do mercado. A gente diz dentro do mercado financeiro que a corretora é como se fosse um supermercado de produtos. Então, quando você acessa um supermercado, você tem opções de diversos tipos ali de instituições, né? Você pode comprar, por exemplo, da Nestlé, pode comprar ali da Brasil Foods, você pode comprar de várias marcas diferentes. E dentro de uma corretora é a mesma coisa. Você tem produtos de diversos bancos, diversas instituições financeiras, e aqui a gente vai mostrar justamente como olhar, por exemplo, a tabela nutricional dos seus investimentos aqui na corretora, tá? Então, acompanhe aqui na tela. Essa aqui é a nossa tela inicial da XP. Inclusive, se você quiser entender como que você avalia e consegue entender ali bem como que funciona cada um dos pontos dessa tela, a gente gravou um vídeo aqui nesse card para você conferir como é que funciona. Nesse caso, a gente vai falar especificamente sobre o mercado de renda fixa. E para acessar esse mercado, a gente vai vir aqui em produtos e vamos aqui em renda fixa. E aí a gente vai acessar aqui esses pontos específicos dentro do nosso menu. Nesse caso aqui, a gente vai começar em emissão bancária, que é onde estão CDBs, LCIs e LCAs. Emissão bancária nada mais quer dizer do que aqueles produtos que são emitidos pelas instituições financeiras. Aqui na nossa tela de renda fixa de emissão bancária, você consegue ver todos os produtos que estão à disposição e que você pode comprar hoje. Só que tem um ponto bem importante que você precisa saber antes que eu explique cada um desses pontos aqui. A questão é a seguinte: toda vez que você for fazer uma compra dentro da renda fixa, você tem que entender que você está acessando um mercado que tem um período de abertura e um período de fechamento. Em outras palavras, se você entra nesse mercado muito tarde, pode ser que alguns produtos que estavam disponíveis antes não vão estar mais naquele dia. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de você fazer as suas compras em renda fixa. Nesse caso específico, o mercado de renda fixa fica aberto entre 10 e 3 horas da tarde. Isso não significa que você não pode comprar depois do período de fechamento do mercado todos os dias, mas isso significa que a liquidação desse seu ativo vai acontecer só no dia seguinte. E aí, olha só, para aplicações feitas até as 3 horas da tarde, o débito dos recursos em conta vai acontecer até as 7 horas no mesmo dia, aqui no caso da XP. E caso essa aplicação seja feita depois das 3 horas da tarde, essa sua aplicação vai ficar agendada para o próximo dia útil e também o débito vai ocorrer na sua conta até as 7 horas da noite do próximo dia útil. Agora que você já sabe o período de abertura e fechamento do mercado, vamos acompanhar aqui na tela mais uma vez os pontos importantes para você levar em consideração na hora de escolher o seu título de emissão bancária. Olha só, vamos conferir aqui a primeira linha de ativo que está aparecendo na minha tela, esse CDB Banco XP de outubro de 2023. O que a gente sabe sobre esse ativo? A gente sabe pelo nome que ele é emitido pelo Banco XP, a gente sabe que o vencimento dele vai ser em 3 de outubro de 2023, a gente sabe a rentabilidade dele, que está indicada aqui, que é 110% do CDI. Se você não sabe exatamente o que significa esse CDI, essa porcentagem específica, tem um vídeo aqui que é justamente para que você consiga entender essas nomenclaturas dentro do mercado. E aí a gente tem aqui uma liquidez que indica o seguinte: basicamente a gente tem uma liquidez aqui que é uma liquidez diária, né? Ou seja, a partir do momento que a gente fizer esse nosso investimento, a gente vai conseguir resgatar esse ativo em todos os momentos, né? Isso não necessariamente é verdade, dependendo do tipo de investimento que você faz. Por exemplo, na linha aqui abaixo, essa LCA do Rabobank tem uma liquidez em 26 de 6 de 2027. Em outras palavras, você só pode resgatar esse título lá no ano de 2027. Vamos voltar aqui ao nosso CDB do Banco XP. A gente também tem um rating que basicamente dá uma perspectiva de risco em relação a esse nosso investimento. Então, quanto maior for esse rating aqui, melhor, né? Então, o rating ele
acaba indicando para a gente a qualidade dos nossos ativos. E a gente também tem outra perspectiva aqui relacionada a risco, ou seja, numa escala de 0 a 100, qual que é o nível de risco, especialmente aqui de crédito de cada uma dessas instituições eventualmente falirem, não honrarem com seus compromissos, e a gente tem isso aqui ranqueado para que você saiba em que tipo de ativo você está entrando. Outro ponto importante é a questão da disponibilidade. E isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar em relação ao horário de fechamento e horário de abertura do mercado. Quando você entra no mercado de renda fixa para investir mais cedo, você acaba tendo essa disponibilidade de uma forma mais abrangente. Só que quando você entra nesse mercado mais próximo, por exemplo, de 3 horas da tarde ou ainda depois do fechamento do mercado, você acaba vendo que essa disponibilidade fica um pouco mais escassa. Repara aqui, no caso do CDB do Banco da XP, há uma disponibilidade relevante ainda de ativos, mas em outros aspectos aqui, em outras ofertas, você já vê que não há essa mesma disponibilidade. Isso está acontecendo justamente porque a gente está gravando esse vídeo nesse momento aqui às 2h05 da tarde. O cenário seria diferente se a gente estivesse gravando esse vídeo, por exemplo, 10 horas da manhã ou ainda 9 horas da manhã antes da abertura do mercado. Um outro detalhe que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu ativo de renda fixa é a questão aqui da aplicação mínima, porque dependendo do tipo de título que você está escolhendo, pode ser que você precise de um capital um pouco mais elevado para que você consiga acessar essa oportunidade de investimento. No caso aqui do CDB da XP, a gente tem, por exemplo, uma aplicação mínima de R$5.000. Em outros casos aqui, a gente tem aplicações inclusive um pouco maiores. Por exemplo, no caso aqui do CDB da Daycoval, a gente tem uma aplicação mínima de R$20.000. Então perceba que dependendo aí da sua capacidade de investimento, pode ser que você consiga acessar um título, pode ser que você não consiga acessar um título. Um outro ponto importante que você tem que levar em consideração na hora de fazer o seu investimento é a questão do juro, ou seja, do cupom que você vai receber de cada um dos investimentos que você está fazendo. Repara que na tela a gente tem a maior parte desses nossos juros aqui no vencimento. Quando não existe essa informação se é no vencimento ou não, dá para considerar que é no vencimento também. O que isso quer dizer é que o resultado que você vai receber desse investimento que você está fazendo, você só vai ver ali na hora de você resgatar ao final da aplicação no vencimento. Só que em alguns casos a gente tem um juro que ele vai vir de uma forma diferente na forma de um cupom. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, no caso desse CDB Master aqui, em que os cupons são mensais. Aqui, em termos de terminologia do mercado, a gente fala que isso aqui é um título cuponado mensal. Ou seja, você recebe o rendimento daquele título mensalmente na sua conta. Na maior parte das vezes, as emissões bancárias não têm esse tipo de modalidade, mas de vez em quando você consegue encontrar alguma modalidade que seja de um juro diferente, como por exemplo um semestral ou ainda um mensal. E aí outro ponto que é bem legal de destacar é que toda vez que você vai fazer a sua busca no nosso supermercado financeiro, você pode vir aqui no filtro e você consegue destacar justamente o que você quer naquele momento. Então você pode buscar por títulos pré-fixados, indexados a IPCA ou então os pós-fixados. Você pode avaliar se o seu título vai ter carência ou não, ou seja, isso significa que, por exemplo, se você investe no LCA ou no LCI, você tem uma carência de 90 dias até que você possa resgatar o seu título, mesmo que ele tenha uma liquidez diária. Então você consegue fazer esse filtro aqui para encontrar títulos que tenham uma carência, né, ou então que não tenham essa carência. E você pode colocar outros filtros aqui, como por exemplo a questão do mercado secundário, a questão de encontrar ativos que são isentos de imposto de renda e também aqueles que são de oferta primária ou ainda para investidores qualificados. Quando o título é para investidor qualificado, significa que você só pode investir nesse título se você tiver certificações financeiras específicas que te comprovem como um investidor qualificado ou ainda caso você tenha mais de R$1 milhão investidos dentro do mercado financeiro. E quando a gente fala sobre mercado secundário e oferta primária, isso basicamente significa em que momento que esse título de renda fixa está. Ou seja, se uma instituição financeira emitiu um título, isso é uma oferta primária. Agora, se esse título está sendo negociado entre partes depois da emissão primária, isso é o mercado secundário. Como que isso acontece na prática? Vamos supor que eu compre, por exemplo, um CDB em oferta primária do CDB Paulista aqui, que tem uma liquidez, ou seja, um vencimento em 30 de setembro de 2025. Se eu vender esse título antes do vencimento para outra pessoa, eu estou fazendo uma transação no mercado secundário. Ou seja, o CDB Paulista, né, o Banco Paulista,
Paulista emitiu um título para mim, e aí eu peguei esse título, vendi ele para uma outra pessoa por meio do mercado a balcão, por meio do mercado secundário, e aí eu acabo tendo essa transação em um outro tipo de mercado. Então a gente tem as emissões bancárias em oferta primária e a gente tem o mercado secundário dessa forma. E para fechar nosso vídeo aqui em relação a escolher títulos de renda fixa, um ponto que é bem interessante aqui é o seguinte: você pode avaliar qual que é a qualidade de um ativo que você está escolhendo de acordo com alguns indicadores simples. Eu vou dar o exemplo aqui de como fazer essa pesquisa dentro do Banco Data para que você consiga fazer isso na prática também. Confere na tela. Vamos supor, por exemplo, que eu queira avaliar o Banco Paulista, que foi o último que a gente conversou aqui dentro do nosso vídeo. Se eu vier aqui nas informações em relação ao Banco Paulista, eu posso descobrir alguns indicadores que são relevantes na hora da gente escolher esse ativo ou não. Olha só. Nesse caso, a gente consegue ter alguns dados contábeis em relação ao Banco Paulista e a gente também consegue ver algumas informações importantes em relação ao índice de Basileia e em relação ao índice de mobilização desse ativo. No caso aqui do Banco Paulista, a gente consegue ter os dados em relação a esses dois pontos importantes e eles podem ser relevantes na hora da gente escolher se faz sentido investir nesse banco ou não. O índice de Basileia é um indicador de boas práticas para instituições financeiras que fazem multiplicação de capital. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer um empréstimo dentro de uma instituição financeira, essa instituição precisa ter uma quantidade mínima de dinheiro em caixa para que ela empreste dinheiro para você. Caso contrário, ela estaria em desacordo com o tal do índice de Basileia. E aqui a gente consegue ver, inclusive, com um indicador bem visual, se o índice de Basileia no momento atual do Banco Paulista está legal ou não está. E você consegue ter essa claridade em relação a esse indicador dentro da tela. Outro índice que a gente tem é o índice de imobilização. Nesse caso aqui, a gente avalia os ativos do Banco Paulista. Então a gente avalia o quanto do Banco Paulista está líquido, ou seja, está em disponibilidade de dinheiro versus as indisponibilidades de dinheiro. Quando você tem o patrimônio de uma instituição, esse patrimônio pode estar líquido no formato de dinheiro, em títulos públicos e qualquer tipo de ativo que tenha uma liquidez mais rápida, ou pode estar ilíquido no formato, por exemplo, de prédios, de carros e de estruturas que são mais difíceis de se liquidar. E aqui o índice de imobilização indica basicamente a capacidade de liquidez da instituição financeira. E você consegue ver visualmente se o Banco Paulista está legal ou não está nessa determinada data. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum dos conteúdos que a gente for construir. E se você quiser algum tipo de apoio para que você invista melhor, clica no primeiro link aqui da descrição que você vai falar com um dos especialistas que a gente tem aqui na Faz Capital para que eles consigam entender a sua situação e a gente consiga ajudar você a investir melhor. Espero que tenha gostado desse conteúdo, um abraço e até a próxima.